Os fariseus eram um grupo religioso e político, que emergiu no contexto da sociedade judaica durante a existência do Segundo Templo de Jerusalém, que compreende aproximadamente o período entre o retorno do exílio babilônico em 538 a.C., até a destruição do templo pelos romanos em 70 d.C. Eles foram uma das principais facções do judaísmo da época, e desempenharam um papel significativo no desenvolvimento religioso e social do povo judeu, fazendo oposição total aos costumes gregos trazidos por Alexandre o Grande. A origem dos fariseus remonta ao período pós-exílico, quando os judeus saíram da Babilônia, retornaram a Israel e reconstruíram o templo em Jerusalém. Nesse momento, o judaísmo estava em um processo de reestruturação e reafirmação de sua identidade religiosa, e os fariseus surgiram como um movimento que buscava manter e interpretar a lei mosaica de forma mais abrangente, na tentativa de preservar a tradição judaica em face das mudanças culturais e influências estrangeiras. Eles enfatizavam ao máximo a importância do dízimo e a observância das leis sabáticas. De acordo com alguns teólogos, eles guardavam o sábado de maneira tão rigorosa que afirmavam que se alguém estivesse com dor de garganta em um sábado, teria que engolir vinagre e não fazer gargarejo, porque o gargarejo caracterizava um tipo de trabalho. A palavra fariseu deriva do termo hebraico perushim, que significa separados ou separatistas. Esse nome sugere que os fariseus se viam como um grupo religioso distinto, separado dos costumes e práticas considerados impuros ou não conformes à lei. Eles acreditavam na necessidade de manter-se longe de qualquer influência estrangeira, e de manter o seu foco na observância rigorosa da lei de Moisés. Também acreditavam na autoridade da Torá, que eram os 5 livros escritos por Moisés, bem como na autoridade da tradição oral que foi transmitida, desde o tempo em que os judeus foram libertos da escravidão do Egito. Eles argumentavam que a tradição oral fornecia uma interpretação e aplicação mais detalhada da lei escrita, o que lhes permitia adaptar a lei a diferentes contextos e situações. Essa tradição oral foi posteriormente compilada e registrada no Talmud, uma obra que contém justamente isso, a interpretação e aplicação prática da lei. O Talmud, palavra hebraica que significa estudo, é uma coleção de ensinamentos e interpretações do judaísmo rabínico. É uma obra vasta e abrangente que contém comentários sobre a Torá, e também discute uma gama de assuntos, incluindo leis religiosas, filosofia, história e costumes judaicos, e continua a ser uma fonte influente de aprendizado e reflexão dentro da tradição judaica. A observância da lei era prioridade para os fariseus, e eles se dedicavam a cumprir meticulosamente seus preceitos. Eles criam que a lei mosaica abrangia todos os aspectos da vida, desde rituais religiosos até a conduta moral e ética. Portanto, enfatizavam a importância de aplicá-la a todas as situações, levando uma vida de total obediência. Uma das principais características desse grupo era o seu compromisso com a prática da justiça social e da ética religiosa, pois para eles, a observância da lei não se limitava aos rituais religiosos, mas também envolvia uma conduta pessoal justa e compassiva. No entanto, os fariseus também foram alvo de críticas e se envolveram em muitos conflitos. Eles enfrentaram a oposição de outros grupos religiosos e políticos, especialmente dos saduceus e dos herodianos. Quem são esses? Calma que eu te explico agora. Os saduceus eram uma facção constituída principalmente por membros da elite sacerdotal e aristocrática judaica, que concentrava suas práticas no templo, e diferentemente dos fariseus, rejeitava a autoridade da tradição oral, tendo apenas a Torá como fonte de autoridade religiosa. Eles também desempenharam um papel significativo na vida religiosa e política da época, mas ao contrário dos fariseus, que eram mais populares e representavam uma ampla gama de camadas sociais, os saduceus eram ligados ao sacerdócio e tinham uma influência política considerável. Eram especialmente ativos nos círculos de poder, ocupando cargos importantes no templo e no sinédrio, que era o conselho judaico. Como resultado dessa ênfase em sua crença na Torá, os saduceus tinham uma visão mais restrita e literal da lei de Moisés, o que fazia com que não acreditassem em doutrinas ou práticas que não estavam explicitamente mencionadas ou escritas nela, como a crença na ressurreição dos mortos, anjos, espíritos e recompensas e punições pós-morte. Os saduceus também diferiam dos fariseus em termos de suas relações com Roma. Enquanto os fariseus queriam independência, os saduceus eram mais abertos à colaboração com os romanos.
Eles viam a presença romana como uma realidade inevitável, e buscavam estabilidade política e relações favoráveis com o poder romano, para preservar seus status e privilégios. Posteriormente, com a destruição do templo, a estrutura sacerdotal e a vida religiosa centradas nele foram interrompidas, e os saduceus perderam sua base de poder e autoridade, desaparecendo tempos depois por completo. Já os herodianos, como o nome sugere, eram partidários seguidores e apoiadores da dinastia de Herodes, apoiando seu governo e de seus descendentes. E apesar de serem judeus, também eram favoráveis à influência e o controle de Roma sobre a Judéia. A dinastia herodiana começou com Herodes o Grande, que foi nomeado o rei da Judéia pelos romanos em 37 a.C. Herodes recebeu o título de rei dos judeus, e embora não fosse de origem judaica, governou a região durante um período de relativa estabilidade e desenvolvimento. Os herodianos reconheciam totalmente a autoridade romana, e trabalhavam em colaboração com os romanos, a fim de manter sua posição política e sua influência na Judéia. Essa aliança com Roma era muito mal vista pelos fariseus, que se opunham totalmente ao domínio de Roma e defendiam a independência política e religiosa do povo judeu. Portanto, eles viam a colaboração dos herodianos com Roma como uma traição aos princípios e à identidade judaica. Por causa desse apoio a Roma, os herodianos conseguiram manter uma posição política significativa durante o período do Segundo Templo. No entanto, com a sua destruição e a dispersão dos judeus, a influência desse grupo diminuiu gradualmente, até perder sua relevância e desaparecer completamente da história. Voltando aos fariseus. De acordo com o Novo Testamento, eles foram muito censurados por Jesus Cristo por terem externado a religião com seu orgulho e hipocrisia, que se traduzia em exibicionismo e falsa santidade. Sua devoção com frequência procurava levar as pessoas a viverem à altura de padrões religiosos que nem eles mesmos seguiam. Eles criam que a salvação vinha da perfeita obediência à lei, e tornaram-se tão obcecados por ela em cada detalhe, que ignoraram completamente a mensagem de misericórdia e graça da parte de Deus. Embora Jesus tenha tido debates e confrontos com os fariseus em várias ocasiões, nem todos os encontros com eles foram hostis. Em algumas situações, Jesus teve diálogos respeitosos e até mesmo teve alguns fariseus como seguidores. Por exemplo, Nicodemos, um fariseu e membro do Sinédrio, veio a Jesus em busca de ensinamentos e orientações. Na verdade, muitos dos conflitos entre Jesus e os fariseus surgiram por causa de diferenças na interpretação da lei e das práticas religiosas. Os fariseus frequentemente questionavam a Jesus e criticavam suas ações, especialmente quando ele desafiava suas tradições. Pois Jesus Cristo enfatizava a importância do coração puro e da justiça interior, em vez de simplesmente seguir regras externas. Jesus os acusava de se preocuparem com detalhes menores da lei, enquanto negligenciavam os princípios mais importantes como o amor, a misericórdia e a justiça. O conflito entre eles eventualmente se intensificou, levando os fariseus a se posicionarem contra os seus ensinos, por se sentirem ameaçados pela crescente popularidade que Jesus alcançava entre as pessoas. Obviamente, essas tensões acabaram contribuindo para a sua crucificação. Inscreva-se no canal, e fique por dentro de mais curiosidades teológicas como essa. Até mais!